Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora do escritório Barsi de Moraes, que olha só, está no ar de novo, olha que bacana. Vamos entender o que aconteceu aqui, por que eles voltaram. Já tem gente falando, tá vendo, Lei Magnitsky não serve para nada, eles já voltaram e coisa e tal. E nós vamos explicar exatamente o que aconteceu, né? De fato, o provedor que hospedava o site deles, que era o Hostinger, ele acatou no que denunciaram para eles que havia alguém na lista do OFAC usando os serviços dele, eles rapidamente tiraram do ar. Mas os outros serviços continuam funcionando. Por exemplo, o Cloudflare ainda não foi denunciado ou o Cloudflare ainda não tomou ação. Também a Microsoft, que parece que é o provedor de e-mail deles, também não tomou ação ainda. E eles provavelmente, o que eles fizeram? Eles mudaram para um outro local de armazenamento de site. Tem vários aí, né? Eu acredito, o mais provável é que eles tenham trazido para algum provedor aqui do Brasil. Não sei se foi esse o caso. Ou eles podem ter escolhido algum outro provedor. Por quê? Quando você fica atrás da Cloudflare, não tem como saber qual é o seu provedor. A gente só sabia que o provedor deles era a Hostinger, porque antes de usar a Cloudflare, eles usavam um servidor normal da Hostinger. Depois eles contrataram o serviço da Cloudflare, então a gente sabia que o site dele estava hospedado na Hostinger, né? E aí a pessoa fez a denúncia lá e conseguiu derrubar o site. A gente não sabe agora em que local que tá hospedado. E é muito difícil de saber, tá? Vamos entender esse caso aqui e o que pode acontecer daqui para frente. Essa notícia foi sugerida por Miguelito, 2050 homens falando soberania e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, como eu falei no meu vídeo em que eu falei sobre a queda do site deles, parece que foi realmente o Hostinger que bloqueou a parada, que fechou o site deles, que não aceitou mais fazer negócio com eles, né? O Hostinger é um provedor que a empresa fica no Chipre, e o Chipre é um país que está acostumado a ser alvo de ser usado principalmente por magnatas russos, né, que fazem negócios escusos ali. Então as empresas no Chipre devem ficar pianinho com o negócio de lista do OFAC, porque sabem que a pena, né, que a multa dos Estados Unidos é grande. Então, para onde que o pessoal, o que o pessoal fez? Simplesmente contratou um outro serviço qualquer de armazenamento, um outro provedor qualquer de hospedagem, pode ser aqui no Brasil, pode ser um provedor brasileiro. Um provedor brasileiro seria a situação mais óbvia, porque aqui no Brasil, primeiro que o Alexandre de Moraes tem o poder de obrigar esse provedor a desobedecer a lei americana, se for o caso, e segundo que, bom, tudo bem, é o que eu falo para vocês, eu não gostei muito de trabalhar com os provedores aqui no Brasil, eu tive uns 2 ou 3 provedores aqui no Brasil, não gostei do serviço deles, mas e é mais caro do que lá fora. Mas para o Alexandre de Moraes pagar um pouquinho mais caro não é problema, e para ele é muito mais seguro ter aqui no Brasil. Mas ele pode ter escolhido também um outro provedor em algum outro lugar, na Europa, no Canadá, na China. A gente não sabe qual é o provedor, né? Se você olhar aqui no Ruiz, aqui ó, tá dizendo aqui ó, que foi alterado no dia 25/9. Conhecido como anteontem. Anteontem foi alterado, o provedor aqui foi alterado a coisa, né? E esse aqui é o Ruiz do site, e se você olhar o DNS do site aqui, ó, deixa bem claro que está na Cloudflare, mas lembra, a Cloudflare ela não hospeda o seu site. A Cloudflare é um CDN, ela faz o Content Delivery Network, ela faz um cache para garantir que o seu site seja sempre visível contra ataques de DDoS e também para agilizar o seu site, ficar mais rápido quando você usa uma CDN, né? Então, o fato de estar apontando para a Cloudflare não quer dizer que o site esteja hospedado na Cloudflare. Eu não sei se a Cloudflare também oferece serviços de hospedagem, tá? Pode ser que ofereça, mas não necessariamente oferece. O ponto é que o site deles contratou o serviço da Cloudflare. E parece que, inclusive, eles foram contratados aí há pouco tempo, relativamente pouco tempo, né? O escritório do Alexandre de Moraes, tal como a maior parte dos escritórios de advocacia aqui no Brasil, não precisava de usar Cloudflare. Lembra, Cloudflare é uma coisa que você precisa quando você tem uma demanda muito alta ou quando estão atacando o seu site, quando eu estou fazendo ataque de DDoS contra o seu site. Então, parece que eles simplesmente hospedavam o site na Hostinger, durante muito tempo hospedaram lá. Em determinado momento, eu imagino que depois que o Alexandre de Moraes começou a perseguir o pessoal da direita aqui no Brasil, o pessoal começou a fazer ataque de DDoS contra ele, né? Aí ele foi obrigado a contratar a Cloudflare para resolver esse tipo de problema, né?
E aí, por isso que o pessoal conseguiu pegar o histórico de alterações do servidor para o domínio barcedemorais.com.br e saber que ele estava hospedado antes na Hostinger. Mas depois que você botou na Cloudflare, a Cloudflare, uma das vantagens que ela te dá é isso, ela te dá uma camada de anonimato. Você não tem como saber qual é o provedor em que está hospedado esse site. Teoricamente até tem, mas é uma coisa complicada. Tem um monte de técnica que o pessoal usa aí, mas é meio bem perto de hackeamento mesmo. Então não é recomendado você fazer isso, né? Então a situação é essa. Parece que está na Cloudflare, está sendo cuidado por eles, então a gente não sabe onde é que está hospedado. Pode estar hospedado aqui no Brasil, é possível, não sabemos, ou pode estar hospedado em algum outro lugar do mundo. Qualquer que seja o lugar que esteja hospedado, porém, esse lugar pode receber também uma chamada, né, falando, olha só, você está hospedando um site que está sancionado pelo OFAC, de uma empresa que está sancionada pelo OFAC, pelo governo americano. Toma cuidado, você pode ser multado. E é muito provável que essas empresas acabem cortando essa empresa que está listada no OFAC. A própria Cloudflare pode ser, o pessoal pode avisar ela desse problema. Eu não sei se já avisaram, provavelmente já avisaram. A essa altura, alguém já mandou um e-mail lá para a Cloudflare falando, olha só, vocês estão sendo usados por uma empresa sancionada pelo governo americano, né? E também, o e-mail deles é na Microsoft, tá vendo aqui, outlook.com. Outlook.com quer dizer que é um e-mail da Microsoft que eles usam, né? Da mesma forma que muitas empresas usam o Gmail, você pode usar o Gmail para o seu site, né? Dá para usar o da Microsoft também, né? O Outlook.com, e eles estão usando esse e-mail lá. Então é possível que alguém já tenha mandado uma cartinha para a Microsoft avisando que, olha só, o escritório está sendo sancionado e coisa e tal. E aí, em algum momento, isso vai dar ruim para eles, tá? Porque mesmo o Cloudflare, na verdade, é a empresa sediada em Toronto, no Canadá. Mas, de novo, tem inúmeros negócios com os Estados Unidos. Se eles perceberem que alguém que está sancionado pela OFAC está usando os serviços dele, mais dia menos dia eles vão cortar, porque eles não vão comprar essa briga, entendeu? É o que eu falei para vocês. No Chipre, o pessoal é muito rápido, porque eles estão acostumados com isso. É uma coisa que é comum lá no Chipre, muita empresa de oligarca russo, e o pessoal vai lá e corta rápido, porque não quer confusão com os Estados Unidos. Lá no Canadá, pode ser que não. Onde quer que esteja o site hospedado agora, mesmo que seja aqui no Brasil, essa empresa pode estar recebendo já o aviso de que o pessoal está na OFAC e que eles devem encerrar isso daí, porque pode dar ruim para eles. Já devem ter denúncia, tanto na Microsoft quanto na Cloudflare, né? Agora, eles não agiram ainda, isso quer dizer que não vai funcionar? Não, vai funcionar, calma. Isso daqui vai esquentar mais ainda quando tiver a primeira multa à empresa brasileira por conta dessa sanção, né? Existe o papo de que muito em breve o Banco do Brasil deve sofrer uma multa dos Estados Unidos por manter a conta do Alexandre de Moraes. Aí, quando tiver essa multa do Alexandre de Moraes, aí sim que essas outras empresas vão estar muito mais suscetíveis a serem avisadas. Então, não precisa. Eu imagino que alguém já denunciou, tanto para a Cloudflare quanto para a Microsoft, que o Alexandre de Moraes está usando o serviço deles, né? Mas espera, porque daqui a pouco sai a punição para o Banco do Brasil, multa de sei lá quantos bilhões de dólares, e daí fica muito mais fácil você fazer a pressão nesse caso, né? Você mandar a cartinha lá para a Cloudflare, olha só, Cloudflare, você está hospedando o site desse pessoal aqui, ó. O Banco do Brasil já sofreu multa de não sei quantos desse pessoal que você está hospedando aí, toma cuidado, tá? E aí o pessoal vai ter muito mais cuidado nessa coisa para garantir as sanções da OFAC, as sanções da Lei Magnitsky, né? Então não fiquem preocupados. Primeira coisa, isso daqui, o pessoal dizendo, não, porque não afetou nada, já está de volta, coisa e tal. Está de volta, mas, meu amigo, está todo mundo sabendo do que está acontecendo. Qualquer cliente que queira contactar esse escritório de advogados vai pensar 10 vezes antes, porque sabe que está se metendo com alguém sancionado e que a qualquer momento a coisa toda pode cair, o e-mail pode cair, o site pode cair e pode não voltar mais depois. Porque, de novo, em tese, eles podem até hospedar o site na própria empresa. Eles podem botar um servidor lá na empresa e botar o cabeamento e pronto, funciona. Não, isso funciona, tem empresas que funcionam assim. É que é muito mais complicado, né? Muito mais difícil. Pode dar problema, pode cair. A coisa fica muito mais difícil de ser mantida. E da mesma forma, não podem usar Cloudflare.
Se tirarem a Cloudflare, eles ainda podem continuar com o site sem a Cloudflare. Mas aí vai virar uma festa para o pessoal que faz ataque de DDoS. Vão derrubar o servidor dele dia sim, dia também. Então, repara, não tem saída isso daqui, tá? Eles voltaram com o site? Voltaram, né? A equipe técnica deles lá devem ser bem pagos e coisa e tal, voltaram com o site e parabéns para eles, não tem problema nenhum. Mas isso não quer dizer que a coisa esteja boa, a coisa tá acessível e já deve ter denúncia nos outros sistemas, isso vai cair em algum momento, mas principalmente aguardem sair a primeira sanção para o Banco do Brasil. Já estão falando que já estão preparando lá, que o Bessent já está preparando a primeira multa para o Banco do Brasil por causa de descumprimento da OFAC. No momento que tiver isso, aí a coisa vai ser muito mais rápida, porque o pessoal vai ter um exemplo claro do que acontece se você continuar fazendo negócios com o Alexandre de Moraes e a rede de apoio do Alexandre de Moraes, que é a esposa dele, o escritório dele, coisa e tal. Aí, meu amigo, eu imagino que ele já deve estar perdendo cliente pra caramba com isso daqui. Um monte de gente, ninguém quer. Cliente novo não vai querer mais. Pode ser que os clientes antigos, dependendo do grau de favor que devem ao Alexandre de Moraes, né? Sabe como é que é, né? Dependendo da ligação deles com a esquerda, pode ser que clientes antigos continuem no escritório, mas eu vou te falar uma coisa, acho pouco provável. A tendência é cada vez a coisa ficar mais difícil, e isso que vai acontecer. Da mesma maneira que caiu antes, a gente não tem como saber onde é que está hospedado agora, então não adianta ficar tentando descobrir onde é que está hospedado agora, mas certamente a Cloudflare já foi avisada que estão fazendo um negócio com o OFAC, o pessoal também da Microsoft, né, Outlook.com já foi avisada que estão fazendo negócios com sancionados pela OFAC, então muito em breve isso deve cair, no mais tardar depois que saírem as primeiras multas ao Banco do Brasil. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.